Boa noite para todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos, amém? Vamos então, nesse mês da música, pela graça de Deus, pensar um pouco na palavra do nosso Deus, sendo norteados pelo tema e a divisa do mês. E eu vou pedir até o irmão que está ali no computador para deixar direto ali, porque dessa vez eu não trouxe a projeção também da mensagem, então a gente vai deixar ali o tema e a divisa do mês, um tema muito interessante, uma divisa mais interessante ainda, e nós queremos refletir nesta noite sobre esse versículo, pequeno, mas com tão ricas preciosidades que nós precisamos destacar nesta noite. Obrigado, irmãos. Então vamos ler mais uma vez o tema e a divisa do mês da música, que também serão o tema e a divisa da reflexão que nós iremos meditar nesta noite. O tema diz assim: vivendo a verdadeira comunhão. Os irmãos, vivendo. E a divisa que se encontra em Hebreus 10, 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Vamos todos ler mais uma vez? Não deixemos... Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos reunidos na Tua casa nesta noite, em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros. Te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade de podermos cultuar a Ti, apesar das nossas falhas. E pela Tua graça e misericórdia, temos certeza, ó Deus, que o Senhor está recebendo este culto, recebendo toda a adoração, todo louvor que tem sido entoado, porque é somente para Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Agora pedimos, ó Deus, que continues falando aos nossos corações, como até aqui neste culto já tens falado, agora através desta reflexão. Assim nós pedimos, orando, agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Vivendo a verdadeira comunhão. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Queridos, a carta aos Hebreus tem todo o seu contexto que envolve o período de perseguição que começou no ano de 64 depois de Cristo, quando Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos de terem feito isso. Também fica claro que esta carta foi escrita em um período antes de 70 depois de Cristo, pois para o autor o templo de Jerusalém ainda mantinha suas atividades religiosas, o que deixou de acontecer justamente em 70 depois de Cristo, quando este templo foi destruído pelos romanos. O autor desta carta é desconhecido e muitos nomes são sugeridos pelos estudiosos e pesquisadores, dentre eles o apóstolo Paulo. E eu até abro um parêntese aqui rapidinho para falar que eu particularmente, embora concorde com a maioria dos estudiosos, mas particularmente por algumas questõezinhas meditando aqui e ali, comparando com outras cartas, eu também considero como sendo o autor desta carta, o apóstolo Paulo. Mas a maioria dos pesquisadores e estudiosos, muito renomados, quem sou eu para questioná-los, né? Eles preferem não dar autoria a esta carta. O autor da carta aos Hebreus, apresenta a antiga aliança de Deus, feita com Moisés, como inferior e uma sombra que aponta para a nova e superior aliança feita com Deus através do sangue de Cristo Jesus, o único e verdadeiro caminho. Esta carta foi endereçada aos judeus cristãos e teve como objetivo
fortalecer a sua fé, encorajando-os a permanecerem fiéis à nova aliança em Cristo Jesus. E no capítulo 10, mais especificamente no versículo 25, que é a divisa deste mês e a base desta reflexão, o autor exorta aqueles crentes a não deixarem a sua congregação como alguns estavam fazendo, mas a manterem a verdadeira comunhão com Deus e entre eles próprios. À luz deste versículo, queremos destacar que para vivermos a verdadeira comunhão, precisamos tomar 3 atitudes. A primeira é congregar, já que o versículo fala, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então, para que nós possamos manter a verdadeira comunhão, esta que está sendo proposta para nós, através deste tema, nós precisamos congregar. Nós precisamos estar atentos à importância de estarmos congregados. Naquele contexto ali, como nós mencionamos rapidamente através da introdução, nós podemos perceber que a igreja que estava recebendo esta carta endereçada, ou melhor, os cristãos a quem esta carta estava sendo endereçada, eles estavam vivendo um momento muito difícil de perseguição. E com certeza muitos estavam deixando de se congregar, de fazer parte da congregação, de estar reunidos devido à perseguição. E este deixar de congregar, de estar reunidos, estava produzindo em seus corações algo que estava crescendo e impedindo-os de voltarem a congregar-se, que era o desânimo. Queridos, eu fiquei pensando nisso, nesses dias atuais em que nós estamos vivendo aí há quase 2 anos já sob uma pandemia, um tempo difícil em que no momento nós fomos até proibidos de nos congregarmos, mas não podíamos deixar de pensar que aquele também foi um momento quando os governantes, sejam na esfera federal, se bem que da esfera federal não estava nem aí para a pandemia, né? Mas estadual e municipal, nos proibiram de congregar, de nos aglomerar, de realizar o nosso culto presencial, de estarmos juntos aqui. Eu vejo como um tempo em que Deus permitiu que isso acontecesse. Assim como Ele permitiu naquela época, por volta do ano 64 depois de Cristo, que aqueles cristãos primitivos também sofressem perseguição. E por que então eu acredito nisso, irmãos? Porque nós já estamos sendo, como na linguagem evangélica, aí, peneirados. Os verdadeiros crentes, independente de estarem sendo congregados ou não, eles permaneceram fiéis ao Senhor. E estavam ansiosos para voltar a esta comunhão, a verdadeira comunhão, estavam ansiosos para poder voltar a encontrar os irmãos e juntos, presencialmente, louvar ao Senhor. Mas, infelizmente, nessa caminhada de quase 2 anos que nós estamos vivenciando, muitos desistiram de caminhar. Muitos ficaram sobremaneira abatidos, desanimados, desmotivados a voltarem a viver a verdadeira comunhão. Interessante que eu estava pesquisando no Google mesmo, né? Porque agora nós temos essa facilidade ali do computador, do celular na palma da nossa mão, e a gente faz uma busca ali, o significado da palavra congregar. Veja que não procurei nenhum significado etimológico lá da palavra grega que está aqui, né, no contexto da carta aos Hebreus, essa palavra que só aparece mais uma vez no Novo Testamento, que está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, lá não está com a palavra congregar traduzida para o português, está com a palavra reunir, mas também, como neste versículo de Hebreus, está relacionada à volta do Senhor. Então eu busquei lá no Google, e diz que essa palavra congregar significa juntar, reunir, ligar, misturar, unir intimamente. Então, irmãos, vejam a profundidade da palavra congregar, que muitas pessoas desprezaram,
não deram importância, se deixaram abater por causa do desânimo, por causa do afastamento do tempo em que nós estamos vivendo, o tempo de pandemia que nos sobreveio, esse momento difícil. E aí ficaram pelo meio do caminho, não continuaram quando então foi nos dado a oportunidade de voltar e de estarmos reunidos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Vejam, há quase 2000 anos atrás, porque eu falei aqui que essa carta pode ter sido escrita entre 64 e 70, antes de 70, né? Há quase 2000 anos atrás, já haviam pessoas cristãs que estavam deixando de congregar. Pessoas que talvez elas estivessem ouvindo a mensagem do Evangelho de outros que tiveram contato direto com o próprio Senhor. Ou talvez uma segunda geração de crentes, de pessoas que foram discípulas dos apóstolos de Jesus Cristo. Mas uma época tão perto que muitos sabiam de fato que Jesus havia caminhado sobre essa terra. Já havia pessoas que estavam deixando de congregar. Imagine hoje. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Fora isso, ainda tem a internet que eu mencionei aqui para pesquisa e para outras coisas, até mesmo para diversão, que é bênção, se você souber usar. Há uma infinidade de doutrinas sendo propagadas através da internet que a gente tem que ter discernimento de espírito, como diz um dos dons lá em 1 Coríntios capítulo 12, para poder saber aproveitar o que é bom e o que não é, e a gente dispensar. Porque há um movimento muito forte hoje, na atualidade, se fortaleceu ainda mais no período da pandemia, que tenta mostrar que não há necessidade de nós nos reunirmos em igrejas para servir a Deus, como corpo de Cristo para servir a Deus. Alguns até classificam estes como os desigrejados. Então precisamos tomar cuidado, queridos, porque congregar é muito importante. Estar reunido é muito importante. Se não fosse assim, os apóstolos não falariam sobre isso. Se não fosse assim, o próprio Jesus não ensinaria. É até interessante que um dos comentários que eu estava lendo, quando eu estava pesquisando para poder preparar esta reflexão, o autor trazia como exemplo o Pai Nosso. Jesus, mesmo sendo filho do próprio Deus, ele não se referiu na primeira pessoa para falar com Deus. Ele poderia muito bem falar, meu Pai. Mas ali ele falou, Pai nosso que estás nos céus. Porque Deus não é somente o Pai dele, mas é o Pai de todos que o recebem em seu coração. Porque em Cristo Jesus, como João 1,12 fala, nós temos o direito de serem feitos filhos de Deus. Pai nosso significa que nós devemos estar em comunhão, unidos em um só corpo. A segunda atitude que eu quero destacar nesta noite, eu falei que serão 3. Não, mas antes da segunda atitude, no versículo 22 do capítulo 10, ainda falando sobre congregar, fala assim, do capítulo 10 aos Hebreus, eu não coloquei ali, fala assim, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Só para nós contextualizarmos esse versículo 25 com o que está no seu contexto. Somos chamados a nos aproximarmos de Deus, estando aproximados uns dos outros, com sinceridade e plena certeza de fé no coração. Até porque no capítulo 6 de Hebreus mesmo, nós vamos ver que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou melhor, no capítulo 11, versículo 6, onde temos ali a galeria da fé, e aí, então no versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós somos chamados a nos aproximarmos de Deus, estando aproximados uns dos outros com sinceridade e plena certeza de fé. Sigamos o conselho do autor da carta aos Hebreus e não deixemos de congregar, como alguns daquela época já faziam e muitos outros da nossa época também estão fazendo, desprezando esta tão importante atitude que é de se juntar, de se reunir, de estar ligado pela mesma fé, de estarmos misturados
com o mesmo propósito de estarmos intimamente unidos com o nosso Deus e com os nossos irmãos. E aí sim, a segunda atitude que nós devemos ter como aqueles que vivem a verdadeira comunhão é nos admoestar. Talvez essa seja até um pouquinho mais difícil para a gente aceitar ou entender, mas queremos destacar que fazer admoestações, como o texto está nos orientando, é muito importante para nós. E é importante estarmos em comunhão, congregados e nos admoestando, nos ensinando, nos aconselhando, aprendendo uns com os outros, porque admoestar significa aconselhar, significa censurar, significa repreender. Mas, principalmente quando a gente traz à mente a ideia de que admoestar significa censurar e repreender, isso é muito difícil para nós aceitarmos. Mas, quando nós somos censurados com o objetivo de sermos encorajados, porque esse era o objetivo do autor aos Hebreus, ao escrever aos judeus cristãos daquela época, encorajá-los, fortalecê-los e não desanimar. Jamais. Se admoestar significa aconselhar, censurar, repreender, não há nenhum outro lugar melhor para nos aconselharmos, para nos censurarmos de acordo com a palavra de Deus, nos repreendermos de acordo com a palavra de Deus, do que estando em comunhão, do que estando juntos, estudando a palavra de Deus. E tem que ter esse objetivo, encorajar e não desanimar. No versículo 24 desse mesmo capítulo 10, ou seja, o versículo anterior, o versículo que é a nossa divisa, fala assim, ó, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Então veja, irmãos, que nós devemos nos admoestar, devemos ser repreendidos, censurados à luz da palavra de Deus, para que a nossa vida, com base na luz da palavra de Deus, nós possamos enxergar os erros que nós cometemos e assim nos voltarmos mais e mais para a palavra de Deus. Muitas vezes nós não aceitamos quando recebemos uma palavra de censura, uma repreensão, mas quando essa palavra ela é dada com base na palavra de Deus, assim como nós acabamos de ler aqui, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Essa palavra ela vai ser bem recebida em nossos corações quando nós entendemos, assim como um pai e uma mãe que repreende, que briga, que disciplina o seu filho, mas com amor, pelo bem dele, e o filho, mesmo ficando meio revoltado, percebe que o que está sendo feito é com amor. Também na igreja do Senhor, ao sermos admoestados, nós precisamos entender que aquilo está sendo feito à luz da palavra de Deus e com amor, para que nós possamos então caminhar de acordo com a vontade de Deus. Ainda Hebreus capítulo 13, versículo 1 fala, seja constante o amor fraternal. Então, é assim que nós recebemos as admoestações na igreja. É assim que nós recebemos as repreensões, até mesmo as censuras, à luz da sã doutrina, da palavra de Deus, para que nós possamos caminhar de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus, mas tendo como base a palavra e o amor fraternal. Porque é assim que nós somos repreendidos e conseguimos entender e receber em nossos corações, sem acharmos que aquilo pode trazer algum dano para a nossa vida. Muito pelo contrário. Sei que muitas vezes algumas pessoas não gostam de ser repreendidas, de ouvirem palavras de exortações. Às vezes até caracteriza um pregador, hoje eu não vou ouvir o pastor Albertino, porque toda vez que ele prega, ele traz palavra de exortação. E talvez seja até o dom de algum determinado pregador, tenha esse dom com mais facilidade que outros, de perceber na palavra de Deus detalhes que nos levam a exortar as nossas vidas. Infelizmente, muitos, por ouvirem palavras assim mais duras, mais palavras bíblicas, acabam não ficando na igreja. Mas nós podemos perceber, com base nesse versículo que é a nossa divisa, que admoestar,
aconselhar, repreender, censurar, óbvio, de acordo com a palavra de Deus, a sã doutrina, e sob o amor, debaixo dos cuidados amorosos, é importante para vivermos a verdadeira comunhão. E a terceira atitude que nós queremos destacar, a terceira e última, é que para nós vivermos a verdadeira comunhão, nós precisamos saber esperar, ou ter esperança. O finalzinho do versículo ali fala que nós precisamos nos admoestar, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O autor aos Hebreus ali, ele está fazendo alusão a esse dia, é a volta do Senhor Jesus, cumprindo uma promessa que ele mesmo fez. Em João 14, de 1 a 3, ele fala assim, não fique com o coração de vocês turbados, confusos, mas tende bom ânimo. Porque na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou para lá preparar essas moradas para vocês, e quando eu preparar, eu voltarei, olha a promessa dele ali, eu voltarei e levarei vocês para que estejam comigo onde eu estiver. A terceira atitude daqueles que vivem a verdadeira comunhão, a primeira é congregar, a segunda é aconselhar, admoestar, a terceira é saber esperar, é ter esperança. Porque mais uma vez eu fui lá no Google, só para ver qual o significado desse verbo esperar. O que esperar pode trazer, pode falar para nós. E lá no Google, interessante, irmãos, fala, esperar é ter esperança. Contar com, e agora que eu achei mais importante, porque é uma frase, e que caiu muito bem com o que nós estamos propondo através dessa nossa reflexão. Esperar é não agir, não tomar decisões, não desistir de algo até a efetuação de um evento que se tem por certo ou provável ou desejável. Então, esperar é não desistir, não agir, não tomar decisões, não desistir de algo até a efetuação de um evento que se tem por certo. E que evento é esse? O dia se aproxima, o dia da volta do Senhor. Não desistir até que esse dia se aproxime. É interessante, nós conhecemos até a história da igreja primitiva, narrada lá em Atos, a partir do capítulo 2, depois que vem o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo desce sobre a igreja, eles são impulsionados a sair e pregar o evangelho. E aí o que acontece, irmãos? Diz que a igreja ali vivia uma comunhão tão verdadeira, tudo em comum, que eles não se importavam com os seus bens materiais. Eles vendiam seus bens para poder suprir as necessidades uns dos outros e para que a mensagem do evangelho pudesse alcançar muitas e muitas outras pessoas. E sabe por quê? Porque eles viviam na esperança de que a qualquer momento o Senhor Jesus poderia voltar para levá-los. Muitos movimentos como esse aconteceram ao longo da história da igreja. No século XIX, por exemplo, aconteceu um movimento chamado de Milleritas, porque ele começou com Guilherme Miller, um batista, um membro de uma igreja batista, que ele acreditava que Jesus ainda voltaria naquele século ainda, no final daquele tempo ali onde que ele vivia. É bem verdade que muitos até dataram, colocaram datas para a volta de Jesus, e isso é um erro de acordo com a palavra de Deus, e dessa confusão que surgiu ali através do movimento millerita no final do século XIX, surgiram até algumas seitas, algumas denominações, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia e muitos outros grupos, denominados como grupos proféticos, porque eles acreditavam que a profecia da volta de Jesus era iminente e ia acontecer a qualquer momento. E mesmo nessa época aí de 1800, muitos também se desapegaram dos seus bens materiais, porque eles acreditavam que a volta de Cristo aconteceria a qualquer momento. Houve muitos erros nesse fato histórico da igreja, porque alguns, não Guilherme
enganosamente passam essa situação. Mas Guilherme Mille não marcou datas. Mas muitos que pertenciam ao seu movimento marcaram. E uma das datas mais marcantes, que deu início até ao movimento adventista do sétimo dia, é 22 de outubro de 1944, quando eles acreditavam que Jesus iria voltar. E Jesus não voltou. Então surgiu a partir dali o momento do desapontamento. E então eles criaram uma teoria da tardança. Mas por que eu estou trazendo isso à mente dos irmãos? Para que nós possamos pensar que, assim como os crentes primitivos, assim como os crentes do século XIX, nós devemos viver a cada dia pensando que a volta de Jesus ela é iminente. A qualquer momento ela acontecerá, quando nós menos esperarmos. Porque Pedro, na sua carta, segunda carta, capítulo 3, versículo 9, ele fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Já se passaram 2000 anos e Jesus não voltou? Graças a Deus, porque nós fomos alcançados pela mensagem. E ele não voltou ainda porque muitas outras pessoas precisam ser alcançadas. Mas elas não estão sendo alcançadas por quê? Porque o nosso esperar ali não é esperar com paciência no Senhor do Salmo 40 e ficar sentado no banco, esperando Deus agir, não. É esperar anunciando essa mensagem poderosa. Essa mensagem da volta, do dia que se aproxima, tem que ser uma mensagem real em nossas vidas, em nossos corações. Nós temos que acreditar que essa promessa não tarda, que ela vai acontecer a qualquer momento. E que nós seremos arrebatados para vivermos uma plena, vamos colocar assim, além de verdadeira, uma plena comunhão com Deus para todo sempre, na glória, nos céus. Para vivermos a verdadeira comunhão, precisamos congregar, precisamos nos aconselhar, estudar, nos repreendermos, nos admoestarmos e precisamos ter a esperança, sem desanimar, de que esse grande evento, que fala ali no finalzinho, o dia se aproxima, há de acontecer a qualquer momento. É uma esperança que deve estar viva em nossos corações, assim como vivo está aquele que fez essa promessa, Jesus Cristo. Mas muitos estão deixando até a comunhão porque acham que isso é história inventada. Não é, irmãos. E se nós estamos vivendo a verdadeira comunhão com Deus e uns com os outros no corpo de Cristo, nós precisamos manter acesa esta chama de que a qualquer momento. Eu li aqui 2 Pedro 3,9, não sei se é no versículo 11 ou 12, Pedro vai falar desse mesmo capítulo 3 que a vinda do Senhor vai voltar como um ladrão. E os irmãos sabem como que um ladrão age, né? Quem aqui espera ser roubado, ser assaltado? Quem aqui espera que um ladrão chegue e te assalte? Ninguém espera, né? Assim será a vinda do Senhor, quando ninguém espera. Por isso precisamos estar vivendo essa esperança viva a cada dia. Para concluir, queridos, há muitos benefícios em viver a verdadeira comunhão. Vivemos em sinceridade, em plena fé e esperança, aguardando o dia da volta do Senhor Jesus, nos fortalecendo, encorajando e animando em amor e praticando as boas obras para anunciar o Evangelho e para alcançar aqueles que ainda não vivem esta comunhão com Deus e com a comunidade da fé, que é a casa de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus. Que nós possamos viver esta verdadeira comunhão a cada dia, lembrando que, para tanto, nós precisamos congregar. Não tem como viver uma verdadeira comunhão sem que haja aí uma particularidade, porque um irmão ou outro pode não estar vindo à igreja por uma situação de força maior, de enfermidade, de trabalho. Isso não quer dizer que ele não esteja em comunhão, mas quando ele pode estar. Agora, porque eu prefiro ficar o domingo à noite em casa ou ir fazer muitas outras coisas,
o que também não impede você de fazer. Mas precisamos entender que essa verdadeira comunhão, ela acontece quando nós estamos congregados, reunidos, nos fortalecendo, admoestando-nos e aguardando, mantendo viva essa chama dessa promessa que o nosso Senhor mesmo nos fez, que Ele foi preparar um lugar, mas voltará para nos buscar. Você crê nisso? Que Ele voltará para te buscar a qualquer momento? Então não deixe de viver esta verdadeira comunhão. Amém? Vou orar agradecendo a Deus por esta mensagem, não para a honra e glória do nosso Deus. Oremos ao Senhor então. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por este culto. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, mais uma vez, meditarmos na Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos abençoando e nos fortalecendo para que possamos viver esta verdadeira comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos, estando congregados, sendo admoestados pelo Senhor, pela Tua palavra em amor e mantendo viva em nossos corações a chama nesta promessa que o Senhor fez de que a qualquer momento o Senhor voltará para buscar a sua igreja da qual nós fazemos parte. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Também pedimos que nos dê uma semana abençoada em Tua presença, livrando-nos de todo mal, ó Deus. E agora, quando retornarmos para os nossos lares, leva-nos em segurança. Assim nós oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém.